Olá pessoal do YouTube, olá alunos. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades da semana 2 do volume 3 do PET do 8º ano de matemática. Eu sou o professor Reninho e vamos às questões. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados desse ângulo. Depois trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Então, uma folha de papel, nós marcamos um ponto, depois a distância, medida do ponto central, que será o vértice. Eu coloquei aqui um raio de 2 centímetros e marcando outro ponto com o compasso, ajustando aqui a abertura do compasso. Então, fazendo uma circunferência. Nós vamos fazer uma circunferência e esse ponto aqui será o ponto central da circunferência. Agora, marcando os ângulos, traça a reta, a medida do ângulo 120 graus. Então, vamos lá. 120. Então, nós vamos traçar a outra reta ali, que será o outro lado do ângulo. E depois nós vamos construir a bissetriz do ângulo POQ. A bissetriz divide o ângulo ao meio, o ângulo de 120, então a bissetriz vai ser 60 graus, pessoal? Então, cada lado do ângulo agora foi dividido em dois, vai ter 60. O ângulo grande tem 120, cada ângulo menor vai ser 60. Denominando os pontos aqui, O, P e Q. P e Q na circunferência, O no vértice e a reta PQ. E aí, o segmento de reta PQ indica o ponto médio. O ponto médio vai ser esse aqui, o ponto que ficou no centro ali que dividiu que passou pela bissetriz, e dividiu esse segmento PQ em duas partes iguais. Então, esse é o ponto médio dessa circunferência. Depois nós passamos algumas atividades complementares. Foi o seguinte: reproduz no teu caderno os segmentos de reta seguintes e traça a mediatriz de cada um deles. Então, esses segmentos de reta, AB, CD, EF, a mediatriz, ela é uma reta que vai ser perpendicular, um segmento de reta que vai ser perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com esse segmento e vai dividir o segmento em duas partes iguais. Número 2. Copia cada um dos ângulos apresentados e constrói com régua e compasso a sua bissetriz. Então, a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, vai ficar assim, Aqui, a mediatriz dividiu, formou um ângulo de 90 graus, um ângulo reto com esse segmento aqui, e dividiu o segmento em duas partes iguais, retas perpendiculares. E na segunda parte, na segunda questão, dividiu a mediatriz que divide os ângulos exatamente ao meio. Então, aqui mede-se com o transferidor, aqui ângulo de 90 graus, logicamente esse aqui vai ter 45, aqui nós tínhamos um ângulo raso
Então ficou uma reta perpendicular aqui de 90 graus. E aqui nós temos um ângulo obtuso que também foi dividido ao meio pela bissetriz, né? É importante medir com o transferidor para traçar a bissetriz para dividir os ângulos em duas partes exatamente iguais, certo?